E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Locais abandonados e escuros são esconderijos perfeitos para coisas desconhecidas, e há quem tenha coragem de explorar esses lugares, mas tem gente esperta que manda apenas um robô em seu lugar. Tá me tirando? Esse vídeo foi feito por uma câmera robô. Quem controlava era a Fibian, que explica que esse é um procedimento padrão da empresa para verificar se não tem entupimento de esgoto. O robozinho avança sem muitos problemas, mas não demora para surgir uma coisa esquisita bem na sua frente. Poderia se tratar de um saco plástico, um amontoado de papel, vai saber. Mas quando o robô em formato de carro chega mais próximo, podemos ver uma mão bizarra que acerta o objeto com muita força. Que tipo de ser é esse, mano? Parece uma mão humana, mas cadê a cabeça, o resto do corpo? Pelo menos pra mim, uma coisa dessas não tem explicação. Fibian comentou que já trabalha com a manutenção de esgotos há mais de 20 anos e nunca tinha visto nada parecido. Os animais podem ser sensitivos e ver coisas de outro mundo, só que isso foi além nesse vídeo, pois algo sobrenatural entrou em contato com esse dog. Ele estava no parque com seu dono que brincava com ele e jogava um disco de frisbee para que ele fosse buscar. Em um determinado momento, ao trazer o objeto de volta, o cão parece enfrentar um problema do qual nós não conseguimos enxergar. Mano, veja que parece que alguém está puxando o disco. O bizarro é que não tem nenhuma pessoa segurando o frisbee do outro lado. Bizarro! Dá para ver que ele resiste, mas em alguns momentos é notável que tem algo ali fazendo força no brinquedo do animal. Será que os fantasmas também gostam de brincar com os cães? Nos Estados Unidos, alguns amigos estavam reunidos no apartamento de um deles quando alguém notou algo estranho acontecendo no céu. Ao se aproximar da sacada, um rapaz começou a filmar diversos pontos de luz na imensidão. Alguns pareciam se mover, mas a maioria estava estática, sem fazer nada, apenas emitindo luz. Ao que tudo indica, por conta de todos terem mais ou menos o mesmo formato, cor e tamanho, parece se tratar de objetos voadores não identificados. Em outro local, mais pessoas fizeram o mesmo registro, logo os moradores da cidade ficaram apavorados, né? Alguns acham que se trata de uma chuva de meteoros, mas como as bolas luminosas não seguem apenas a direção do chão, essa hipótese foi descartada. Será que se trata de discos voadores dando uma voltinha aqui na Terra? Será? Agora, imagine que você trabalha em um hotel ou restaurante e quando olha na câmera de segurança, vê um dos seus colegas passando normalmente pelo corredor, porém com um pequeno detalhe, sem a sua cabeça aparecendo na gravação. Ué? O garçom não parece estar preocupado com o fato de não ter a cachola. Ele caminha tranquilamente segurando uma bandeja, o que indica que ele acabou de servir alguém. Como não houve nenhum escândalo por parte dos clientes, a falta da cabeça só foi percebida no vídeo das câmeras de segurança. Caracas, será que o garçom é um vampiro que está precisando juntar uma grana? Se eu fosse o dono do estabelecimento, já procurava saber se isso não configura demissão por justa causa. Brincadeiras à parte, ninguém pôde explicar o que aconteceu. Se fosse uma falha na câmera, o rapaz sumiria por completo e não apenas a sua cabeça. Todo mundo sabe que uma das leis da natureza é a rivalidade entre gatos e ratos. Porém, a novidade é que durante a batalha entre os dois, o Mickey pode bugar do nada. Um homem gravou seu gato perto de um camundongo, porém o roedor agia de maneira estranha. Como assim? Seria essa uma falha na Matrix? Ou apenas uma técnica nunca antes vista usada pelo rato para escapar do gato? Como explicar uma cena dessas? Filmar o céu pode ser uma experiência traumática com a maioria dos celulares.
mas com alguns modelos é possível obter imagens de ótima qualidade. Tipo esse vídeo caseiro que seria impressionante por conta do zoom que a pessoa conseguiu dar na Lua. Mas o que chama a atenção é outra coisa. Um objeto voador em formato de foguete parece estar saindo da órbita do satélite natural, voando em direção ao universo e sumindo em questão de segundos. E tudo foi captado pela excelente câmera desse aparelho telefônico. A própria mulher que filma percebe que acabou de registrar algo impressionante. Oh my God. Oh my gosh. A Lua tem 384 mil quilômetros de distância da Terra, e para um objeto ser visível dessa maneira, ele deve ser bem grande. Alguns teóricos da internet acham que pode ser uma nave alienígena, já que um cometa nunca faria essa trajetória. Não é possível que exista só a gente nessa galáxia. Até agora, ninguém pôde explicar o que foi captado nesse dia. Existem várias pessoas que ficam presas em uma espécie de loop, repetindo os mesmos movimentos. E esse vídeo gravado por um turista dentro de um ônibus mostra justamente algo assim. O homem gravava os monumentos da cidade quando percebeu uma cena inusitada. Uma senhora em uma espécie de transe, repetindo os mesmos movimentos várias vezes. Ixi, que onda é essa, meu irmão? A mulher está encostada em um carro, sorrindo e tirando fotos de si mesma. Ela vira a mão, olha por um segundo e tira a outra. Olha de novo e fica nessa por um tempão, sem nem piscar, como se tivesse presa em um bug da realidade. Alguns podem pensar que a senhora apenas está sendo detalhista e faz vários cliques em busca da imagem perfeita. Mas pelo menos para mim algo assim não é nem um pouco normal, né? Ela mais parece um robô defeituoso do que um ser humano. Deve ser bem tenso trabalhar como segurança sozinho de noite em um local 100% vazio, não é? E a parada piora quando o diacho do lugar está cheio de fantasmas. Esse é o caso desse homem que mexe no sistema de câmeras e monitora essa fábrica. Só que tem um detalhe, ele não está sozinho, pelo menos não na sua cabeça, já que em certo ponto o cara dá oi para alguém, sendo que nenhum frame dessa possível pessoa aparece nos registros do circuito de segurança. Ele ainda vai além do comprimento e chega a puxar uma cadeira para o ser invisível que está junto dele, e a partir daí o homem age como se estivesse acompanhado. Ih, rapaz. Das duas uma, ou esse cara é maluco ou está falando com um espírito que não pode ser captado pela câmera. E bem, tudo indica que é a segunda opção. Ao ser perguntado com quem estava batendo papo, o senhor disse que era com o chefe de segurança da ala B. Porém, existia um problema nessa história. Esse mesmo homem havia falecido minutos antes em uma colisão com seu veículo, enquanto estava indo justamente para o trabalho. A gravação acabou indo parar na internet junto com a história toda. Para muitos não passa de uma invenção, porém os mais religiosos acreditam que após falecer, o espírito pode continuar normalmente sua rotina até perceber que não faz mais parte do mundo dos vivos. Será essa a explicação para tal coisa bizarra? Essa próxima filmagem foi feita por aquelas câmeras acopladas em veículos e mostra o trânsito tranquilo, com carros passando em baixa velocidade quando de repente surge do nada um Mini Cooper preto que quase causa uma batida na pista. Mesmo em câmera lenta fica uma dúvida no ar. De onde esse carro surgiu, mano? Vemos que do outro lado ele não aparece e apenas surge do nada na frente de outro automóvel, como se fosse o DeLorean do De Volta para o Futuro. É impressionante. A gravação, no mínimo curiosa, ocorreu em uma rua da cidade de Miami e ninguém pôde explicar o curioso caso do carro que aparentemente se teletransportou. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Um estudante chamado Nathan Willie estava fazendo um vídeo para a escola. O tema era sobre os biomas existentes na natureza. Tudo parecia bem, até que um de seus colegas sai correndo do meio das árvores. O motivo? Um ser gigante peludo o estava perseguindo. O cameraman até tenta ir atrás para ver melhor do que se trata,
mas já era tarde demais e o animal, seja lá o que foi isso, já havia desaparecido. Muitos acreditam se tratar de alguém usando uma máscara e fantasia para pregar uma peça nos dois rapazes, porém a criatura é grande demais para um ser humano comum. Seria essa uma prova que o pé grande existe? Dois amigos estavam nesse quarto jogando quando um deles sai do computador e vai buscar algo na cozinha, enquanto o outro filma toda a movimentação. Não demorou muito até que o menino que saiu voltasse com uma garrafa. Ele chega até a derrubar o objeto, mas o estranho mesmo acontece logo em seguida, mano. Quando uma pequena criatura parece surgir do nada e caminhar em direção ao recinto, fazendo com que os dois fechassem a porta imediatamente. Sai daqui, seu demônio, morre! Apesar de ser minúsculo, o humanoide chega a dar arrepios, com seus movimentos lentos e a pele pálida. Parece até um boneco que ficou guardado por anos no porão e de repente ganhou vida, ao melhor estilo Chuck. Porém, vale lembrar que, além de antiga, a gravação está muito embaçada e pode ser apenas uma zoeira feita pelos dois. Se não for o caso, essa gravação não tem nenhuma explicação possível. O sistema de segurança de uma casa nos Estados Unidos registrou algo no mínimo curioso. Bem no meio da noite, é possível ver 3 pontos luminosos emitindo um brilho bem forte enquanto flutuam no céu escuro. Eles parecem estar conectados por alguma coisa, ou pelo menos estão 100% sincronizados durante o voo, pois se movem na mesma distância um do outro e na mesma velocidade. Quem sabe pode se tratar de uma nave triangular com 3 faróis. Nenhuma aeronave conhecida por nós possui um comportamento semelhante, fazendo com que a pergunta fique no ar. Seria alguma espécie de nave extraterrestre? A dona dessa casa teve a ideia de filmar seus amigos chegando para uma festinha que iria acontecer, e todos entram pela porta e dão um pequeno oi, nada demais. Porém, quando o rapaz entra, um objeto simplesmente cai sozinho de uma forma inexplicável. Tudo bem que ele está no canto, mas mesmo assim não existe nada interferindo ou empurrando o porta-retrato, muito menos uma corrente de ar passando por dentro da casa, já que nenhuma outra coisa se mexe. A impressão que dá é que algo ou alguém moveu esse objeto específico para que ele caísse exatamente no momento em que o homem estivesse passando. Rapaz, se eu fosse esse convidado já ia embora, porque os espíritos não estão nem um pouco felizes com sua presença. No mundo todo, existem diversos relatos sobre o chamado povo das sombras, que são sombras independentes de um corpo físico, mas com vida própria, que formam uma espécie de sociedade oculta e que vive geralmente na escuridão. Que viagem é essa, véi? A maioria passaria despercebido por nós, mas a câmera de segurança dessa casa conseguiu registrar um possível homem das sombras caminhando pela calçada, enquanto um homem sobe na sua motocicleta. Perceba que uma silhueta quase perfeita aparece rapidamente atrás do cara, que nem repara nada, mano. E logo, a estranha figura sai do nosso campo de visão. Quantas coisas assim não devem acontecer o tempo todo sem que a gente perceba? Enquanto esse youtuber chamado Nick grava um vídeo no estilo vlog conversando com seus inscritos, ele captura algo aterrorizante no fundo do corredor da sua casa. Nick não percebe a figura completamente escura e assustadora que observa todos os seus movimentos. Foram os seguidores que começaram a perguntar o que seria aquela pessoa bizarra em seu apartamento. O mais impressionante dessa história é que o canal dele não tem nada a ver com fantasmas ou algo do tipo. A sua página no YouTube é sobre arrecadação de grana para comprar um trailer, aqueles veículos casas que são bastante comuns nos Estados Unidos, pois esse é o sonho do criador de conteúdo. O youtuber alegou que já ouviu coisas se movendo em sua casa algumas vezes durante a noite, mas nunca tinha chegado nem perto de registrar uma coisa dessas. E ainda disse que quando terminou de gravar, não percebeu nenhuma presença ou qualquer coisa fora do comum, além de falar que estava completamente sozinho em casa. Apesar de ter a estatura de um ser humano, devido ao formato escuro fica impossível de identificar se era de fato uma pessoa
ou um fantasma de outro mundo. Muitas pessoas acreditam que 3 horas da manhã é o horário que seres estranhos se manifestam no nosso plano. E durante a madrugada, por volta desse horário, uma mulher estava escutando barulhos esquisitos vindos da parte de trás da sua casa. E eles eram tão estranhos, mano, que a moça resolveu registrar através da janela do seu quarto. Enquanto filma o jardim, é possível ver alguma coisa se movimentando através do arbusto no fim do terreno, mas não dá para identificar de qual bicho estamos falando. Até que em determinado momento a criatura sai de trás das folhas e vem correndo em direção da câmera, mostrando que definitivamente não se trata de um animal, mas sim de algo bem mais assustador. Ó o bicho vindo, moleque. O vídeo é cortado, afinal de contas em um momento como esse ninguém ficaria gravando, mas sim correria para salvar sua vida. Eu não sei se a moça ficou bem, tomara que nesse momento a sua porta estivesse bem trancada. Um pai e seu filho resolveram ir até o lago que passa por dentro da cidade para ver se conseguiriam pescar alguma coisa. Porém, enquanto o homem começa os preparativos para pegar os nemos, o moleque resolveu fazer um vídeo para enviar para outros familiares e registrar o momento. O rapaz chega a filmar alguma coisa se mexendo na água, indicando que existe peixe por ali, e depois ele foca a câmera em seu pai por alguns segundos. Mas, ao baixar a câmera, registra o rosto de uma mulher que há poucos segundos atrás não estava lá, e apenas um frame depois ela já desapareceu. Na hora ele ficou tão em choque que quase não conseguiu esboçar nenhuma reação. Após o ocorrido, a família analisou as imagens e eles acham que se trata de um espírito de uma parente querida que tinha falecido há pouco tempo. Bom, acho que ela não queria nenhuma coisa boa, viu? Afinal de contas, a cara dela não parecia nada amigável. Nessas cenas, nós vemos uma entrevista acontecendo em plena luz do dia com um cantor boliviano chamado Elmer Hermosa Gonzalez, que ficou muito famoso no país por conta do seu grupo musical. Enquanto responde a uma das perguntas feitas a ele, sem nenhum tipo de intervenção aparente, o cabelo do cantor simplesmente se move sozinho, como se alguém tivesse puxado. Em seguida, seja por coincidência ou não, a porta que fica atrás dele abre lentamente, como se alguém tivesse passado por ela. É impossível culpar o vento por essa manifestação, já que nem o restante do cabelo dele e nem do rapaz que está ao seu lado parecem se mexer. No momento que isso aconteceu, ele falava de um dos seus irmãos, Ulisses Hermosa, que faleceu e que também fazia parte do mesmo grupo musical que deu fama a ele. Repare que o seu cabelo se arrasta sozinho para trás, exatamente no momento que ele fala que o irmão tinha uma boa energia. Que tenía, tu tío tenía una energía, un sueño, no solo un sueño, tenía un convencimiento de que sí iba a ser realidad. Teria sido uma tentativa de contato do seu ente falecido? Agora, uma cena bizarra foi registrada dentro de uma igreja católica na Argentina. Não estava acontecendo missa nenhuma, mas haviam algumas pessoas e o reverendo rezando em silêncio, quando esse jovem resolveu entrar e confrontar o padre que estava próximo do altar. Ele fala algumas coisas do meio da passarela e quando ninguém espera, o cara vai caindo lentamente para trás e quase se transforma na menina do exorcista, como se tivesse uma força sobrenatural jogando para o chão. Tá repreendido em nome de Jesus. Ele tenta se mexer, mas parece ter os movimentos limitados, como se um espírito do mal tivesse se apoderado do seu corpo. Uma mulher que estava rezando no canto fica assustada, né? Mas em certo ponto decide ajudar o cara, que agia de maneira esquisita. Ela leva o rapaz até um dos bancos para que ele se acalme e escute as coisas que o padre tem a dizer. Infelizmente não temos acesso ao áudio para saber exatamente o que estava acontecendo. Só que em determinado momento, o homem se levanta mais uma vez, provavelmente para ir embora, mas de novo, a tal força invisível parece não deixar e o obriga a voltar para dentro do templo passo a passo, contra a sua vontade. Ele retorna, se ajoelha e faz um sinal de oração. Será que esse cara foi possuído pelo capiroto? O que aconteceu nessa igreja?
Um vídeo que circulou o mundo todo recentemente deixou muita gente sem entender o que estava vendo. Nele é possível ver um homem sentado no chão e resmungando algo, com várias pessoas em volta. O cara poderia estar passando mal ou algo do tipo, mas quando prestamos atenção, no lugar de pernas humanas, o cara possui 2 membros muito parecidos com os de bode, bem abaixo do joelho. Que diabo é isso? O curioso é que geralmente nas histórias de sátiros, tipo na mitologia grega, eles têm a perna toda parecida com a de um caprino e não só metade, o que deixa tudo mais esquisito. Mano do céu, o que houve para ele ter essas pernas de animal e por que está sentado choramingando como se fosse um bicho? Alguns comentários no vídeo original falaram que ele foi amaldiçoado por uma bruxa, porém nada até agora foi confirmado. Um homem estava dirigindo no meio do nada, provavelmente um trabalhador rural, quando percebeu que algo errado não estava certo. Dentro do veículo ele viu um pequeno arbusto em chamas, o que já seria esquisito porque da onde esse fogo estaria vindo? Só que o mais estranho não é isso, porque ao olhar para fora, sem ser através do vidro, não tem nenhuma fagulha de chama no mato, mano. Aparentemente nem ele e nem quem está com ele consegue acreditar e muito menos encontra uma explicação lógica para o que eles estão vendo, tanto que decidiram gravar a situação. Eu sei que, dependendo do vidro, ele pode distorcer a visão e as imagens do outro lado. Agora, colocar fogo onde não existe, aí já é novidade. Ao ver essa cena, algumas pessoas lembraram de uma passagem bíblica que acontece em Êxodo, quando um arbusto flamejante começa a conversar com Moisés. Bom, pra mim, se trata da boa e velha falha na Matrix. Se isso não é um bug na realidade, eu não sei mais o que é. Dizem que dependendo da perspectiva, a gente pode ver coisas diferentes, mas nesse caso isso foi um pouco além. Um homem estava olhando a rua do alto do seu quarto, quando percebeu algo sem explicação. Rapidamente pegou seu celular para provar que não estava ficando louco, né? Veja que ao filmar, da parte do vidro, existe uma pessoa sentada. Mas quando vai do outro lado da janela, a tal pessoa simplesmente some. O quê? Não acredito. Muitos acreditam que existe um mundo escondido nos espelhos, como se fosse outra dimensão. Mas acho que a mesma lenda não serve para vidros de janela, né? Então, o que raios ocorreu? Acho que mais uma vez a Matrix resolveu falhar, pois uma coisa dessas não faz sentido algum na nossa realidade. E mano, se você não quer ficar preso em outra dimensão também, já se inscreva no canal, hein? É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para ficar por dentro dos maiores mistérios do mundo. Conto com você! Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. É só assistir um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.